a igreja reformada, que é presbiteriana. Só que as duas igrejas são do Estado. Então, os pastores e padres, eles têm o registro como funcionários do Estado. Eles recebem do Estado. A igreja, ela é dizimista e paga duas vezes. Ela devolve o dízimo para a própria comunidade, mas paga o imposto também para o governo. Então, e o governo, ele não aceita outro tipo de igreja. Agora, o governo tolera, sabe aquela história? Vocês podem estar aqui, mas não pode ter nome, não pode ter propriedade, não pode ter nada. Inclusive, na igreja que eu estava ministrando esses 21 dias de curso lá, era num templo luterano. Eles não reconhecem a igreja luterana, só reconhecem duas igrejas, a católica e a reformada. E o luteranismo está lá porque já estava lá há 300 anos. Eu estava ministrando num lugar que foi construído há 300 anos, estava até tombado pelo patrimônio histórico e tal. E nesse espaço, nesse templo, 3 igrejas estavam lá. Né? Tinham 3 igrejas. A que eu estava lá era no domingo à noite. Então, domingo de manhã é a igreja luterana oficial, domingo à tarde é uma outra igreja e à noite era a igreja que eu estava lá. Então, assim, por causa disso também, não existe igreja Assembleia de Genebra, não existe isso lá. Igreja Batista, não existe. O governo não permite. Até mesmo dinheiro não tem nem condição, porque é caríssimo. Esquece. Mas é interessante esse espírito cristão, sabe? Que é maravilhoso, sabe? É peregrino em terra estranha, é isso aí mesmo. Não, falar em mudar de endereço, quando o contrato vê esse lugar, o povo vai tudo para outro prédio, né? Eles são nômades, eles não têm um lugar fixo, eles ficam geralmente um ano, né? Eles geralmente ficam um ano, né? Em cada lugar, porque eles não podem ter nenhum patrimônio, nem nome próprio, né? Então, isso o nome que tem lá é de fantasia, igreja evangélica, é só para o grupo, entende? Não vale a título oficial, né? Mas é impressionante, sabe? Não é legalizado, não pode, o governo não permite. Mas vamos orar, né? Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pelas nossas vidas. Oramos, ó Deus, pelos que não estão aqui, por várias razões, mas que o Senhor Deus abençoe onde eles estiverem. Abençoa nossa jornada espiritual nesta manhã, a nossa meditação na Tua Palavra. Que o Senhor Deus ministre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, nós precisamos terminar esse capítulo. Nós falamos do Métrio Patel semana passada, onde nós falamos sobre que o sacerdote, ele tem que ter um equilíbrio entre quando há uma confrontação em pecado, ele tem que trafegar entre um amor que não aceita o erro, mas também não pode desprezar o outro, porque de uma certa maneira caiu em desgraça. Então essa é a função de Jesus, quando diz que esse sumo sacerdote, ele tem compaixão. Continuando a leitura no capítulo 5, vamos ler o versículo de número 5. Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, a grande questão é essa aqui, que não entrava às vezes bem na mente do judeu. Um judeu, durante o tempo da igreja primitiva, pode muito bem ter perguntado a um cristão, como os seus pecados serão perdoados quando você não tem ninguém oferecendo sacrifícios e ninguém intercedendo por você? Como você pode afirmar que essa nova aliança substitui e é superior à antiga aliança feita por meio de Moisés, quando ela o deixa sem sumo sacerdote? Então vamos imaginar assim, na cultura
Na cultura judaica, na cultura religiosa, a base lembra sempre, lembra que nós falamos, acho que 2 aulas atrás, sobre a consciência. O camarada tem que aliviar a consciência. Então, a vida e a consciência espiritual do judeu era procurar perdão. O perdão era a coisa mais importante para o judeu. Para nós também, né? Mas falando mais especificamente na cultura deles. Então, eles precisam de procurar perdão. Eles vão encontrar perdão onde? Primeiro, eles vão encontrar perdão através do sacrifício. Lembra que nós falamos do bode, né? Dos 2 bodes. E daí, para o sacrifício, eles vão precisar de um sacerdote. E para esse sacrifício ser aceito através desses sacerdotes, ele precisa do quê? Sumo sacerdote. Por que eles precisam do sumo sacerdote? Porque a efetivação para encontrar perdão através de sacrifício e através do sacerdote, só Deus ouvindo a oração desse aqui. Uma vez por ano. Então, como eu falei com vocês aquele dia, quantas vezes os judeus oravam por ano? Uma. A oração de todo mundo dependia dessa. Então o sumo sacerdote chega lá no ano seguinte, então ele vai entrar no Santos dos Santos, morrendo de medo, com a cordinha amarrada na cintura. Você já ia saber dessa, Daiane? Não, é verdade, eles iam com a cordinha amarrada na cintura, porque se o camarada não tivesse bem feito o serviço dele de sacrifício, Deus matava ele lá dentro. Aí ninguém podia entrar, quem entra morre. Então, puxava o cara pela cordinha. Vem puxando. Tem histórico de ter morrido? Sim, tem histórico. Então, puxava, então o cara ia morrendo de medo. Aí ele chegava lá e orava a Deus, e clamava a Deus, sacrificava para sua família, para ele, para a família, sacrificava para a nação de Israel, e Deus aceitava a oração dele. Aí ele chegava e disse: muito bem, irmãos, nós temos a validade de um ano, todo mundo pode orar, o sacerdote pode fazer sacrifício, está liberado, beleza. Mas se fosse ao contrário, se Deus falasse: não, o serviço não foi bem feito, eu chegava, pessoal, um ano carregando pecado, um ano sem a gente poder orar. E não podia ir outra pessoa, daí tinha que esperar mais um ano. Não, tinha que esperar mais um ano. Agora você imagina como é que o cara vai viver com a consciência dele pesada, sem que ele faça sacrifício, sem que ele encontre perdão. Era complicado. Então, na mente judaica, era tudo isso. Então, o sumo sacerdote sacrifica um animal em nome da nação, aí os outros sacerdotes, que daí está na hierarquia abaixo, os outros sacerdotes aí podem sacrificar, o povo pode chegar no templo, eles podem encontrar perdão. Beleza, isso aí... O sacerdócio era diário. Não, mas era diário desde que... Os sacerdotes ofereciam diariamente sacrifício. Sim, mas desde que o sumo sacerdote alcançasse o positivo de Deus. E aquele ano que se o sumo sacerdote morresse, aquele ano todo eles não podiam fazer sacrifício? Não, aí o nosso sumo sacerdote morreu, daí ele, geralmente o filho... Mas durante um ano, eles ficavam sem atividade. Dava um outro procurador lá. Morria, constituía outro, falava: vai você agora. Não, mas... Vai mais com fiote na mão. Vai ia morrendo de medo também. Ontem mataram o outro, hoje é eu que vou pra fita. Mas por que Deus fazia isso? Para que houvesse temor. Faça a coisa bem feita. Porque faça a coisa bem feita. Porque se Deus não perdoar você está no lucro. O duro é se Deus te mata lá. Ok. Teve um caso, né? De Itamar que morreram porque ofereceram incenso equivocado. Exatamente. E o Senhor caiu no fogo. Deus dá um ataque cardíaco no sujeito. Tranquilo. Então, essa era a cultura judaica. Então, na cultura judaica, o camarada falava bem assim, chegava para o cristão e dizia:
Como é que você pode dizer que seus pecados estão perdoados se não tem ninguém oferecendo sacrifício? Isso me reporta muito a conversa de Jesus com a mulher no poço de Jacó. A samaritana, ao contrário do que alguns pregadores fazem, que eu acho uma crueldade, Mansueto, uma crueldade. Ah, porque ela era uma desequilibrada sexual. Não porque ela era uma ninfomaníaca. Não porque ela era uma prostituta. Não porque ela era uma vida louca. Não existe isso no texto. É porque não estudaram no setembro. É verdade, Calixto. Aí, pastor Calixto, é isso mesmo. Não tem nada a ver com isso. Então, veja. Ela é uma mulher maravilhosa. Aquela mulher é impressionante. Eu sou fã dela. A risada do outro. Você já falou mal dela, né? Você já falou. Ela chega para tomar, ela chega lá na beira do poço, no horário impróprio, né? Meio-dia. Daí Jesus começa um diálogo com ela, que esse texto Jesus está quebrando todos os paradigmas. Jesus começa, nossa, eu podia falar só dela hoje, mas enfim, só para a gente ter noção. Jesus começa a conversar com ela e tal, e ela começa a conversar com Jesus, e ela é tão impressionante que ela conversa no nível de Nicodemos, no capítulo 3. A conversa dela é uma. Adoração. É uma conversa que não é para nenhum... Mulher não conversa sobre isso lá no Antigo Testamento. Mulher não pode falar sobre isso. Se ela tem que aprender alguma coisa, o marido vai ensinar para ela. Ela não pode conversar com ninguém, nenhum outro homem. Você imagina, Jesus, o mestre e tal, conversa com ela num nível altíssimo. E aí, na força da oratória, ela meio que coloca Jesus contra a parede, nos argumentos dela. Aí vão conversando e tal, ela vê que Jesus a conversa dele está muito diferente. E ela fala... Não, antes, Jesus chega e fala assim, eu preciso te contar mais, chama teu marido e vem cá. Aí ela fala o que para ele? Foi, Jesus jogou uma isca. Chama teu marido e vem cá. O que ela disse? Não tenho marido. Jesus disse o quê? Verdade. Porque você já teve? Sim. E o que você tem? Essa mulher ficou viúva 5 vezes. Bom, aí é que é, né? Eu não quero nem entrar no mérito, mas... Não dá para saber. Mas, de qualquer maneira, Jesus disse que ela teve 5 maridos reconhecido oficialmente como marido, não como Amazia. Você, de fato, teve 5 maridos. Se ele usou a palavra marido, é porque era reconhecido pela lei como marido. Então, ela não era adúltera. Agora, pode ser que ela tenha ficado viúva, mas eu não acredito que ela tenha ficado viúva 5 vezes. Agora, a questão toda não é essa. A questão é, os caras querem casar com ela. Que mulher é essa que todo mundo quer estar com ela? Então, no mínimo, ela era extremamente bonita. Inteligente. Ela era uma mulher que ela não conversava com as mulheres da época dela. Ela estava lá na frente. Ela era uma mulher bonita, inteligente, articulada. Lógico, ela estava lá, mulher que trabalhava. Então, meio-dia todo. Quem mulher é essa que todo mundo quer casar com ela? Bom, eu acredito que ela deve ter passado por viuvez, eu acredito que ela tenha passado por algum tipo de divórcio, enfim. Mas aí, veja bem, quando Jesus fala assim, chama teu marido e vem cá, aí ela disse, não tenho marido. Eu falei, verdade. Os 5 que você já teve foram maridos. Mas eu imagino assim, o sexto, pensou assim, olha, é o seguinte, vamos fazer um test drive aí, porque, vamos dizer, já foi 5 na fita mesmo. Ela não casou com ele, mas olha que interessante, quando Jesus disse, estava amigado, quando Jesus disse, chama teu marido e vem cá, disse, não, eu não tenho marido. Então, muito bem dizer, se você teve 5 e esse que agora, não é teu marido. Ela, imediatamente, isso é impressionante do texto, imediatamente, ela puxa que assunto?
vejo que és profeta. Aí ela fala bem assim, olha como ela escapa, Mansueto. Olha como ela escapa assim, de uma maneira sorrateira. A saída francesa. A saída dela é inteligentíssima. Quando Jesus fala, você disse que... Você disse bem, você teve 5 e esse que você tem não é teu marido. Tô vendo que você é bom demais, hein? Olha a saída dela. Ela faz um elogio para ele. Aí ela pega e fala bem assim, vejo que és varão profeta. Já que você é varão profeta, me responda uma pergunta. Aqui tá. Aqui tá. Qual era a pergunta que ela fez? Nossos pais adoravam aqui em Gerizim. Qual é a origem dela? Samaritana. Os samaritanos, 700 anos antes, já era uma turma que o judeu desprezava. Eles tinham, por causa da divisão política que teve, o Reino do Sul, o Reino do Norte, o Reino do Norte, Samaria ficou no Reino do Norte. E eles faziam tudo que o judeu não aceitava. Casava com os gregos, comia carne de porco, fazia negócios com os ímpios, com os idólatras. Muitos deles eram os idólatras. Os filisteus, um rolo, cara. Pensa um rolo. Se misturaram com um monte de gente, casaram com os ímpios, casaram com adúlteros, casaram com idólatras. Era uma confusão, mas eram judeus, mas era tudo misturado. Aí, o que acontece? Eles construíram um altar lá no Monte Gerizim para rivalizar com o templo lá em Jerusalém. O Jeroboão, que era um político, pensa um político, né, Nayan, você que da tua área aí, pensa um político. O que o cara quer? O cara quer concentrar tudo nele. Ele não quer perder ninguém. Olha a mente do político. Ele não quer perder ninguém, Marcos. Então, para evitar que a turma vá lá para Jerusalém para o templo, que eram politicamente opostos e inimigos mesmo, não eram só inimigos ideológicos, eles eram inimigos de etnia, de raça, de tudo. O que o Jeroboão faz? Vocês não precisam ir lá para Jerusalém, não. Eu vou construir um templo aqui e vocês podem adorar, Deus está aqui também. O cara era um político feroz. Construiu ali tudo certinho. Aliás, isso aqui vai ser uma religião pluralista. Porque ali quem adora Baal pode adorar ali, quem adora Jeová pode adorar ali. Então fica... Daí ele é aquele político que quer agradar todo mundo, mas quer ter a cordinha por detrás, quer ter o controle. Aí isso por 700 anos. Agora, a mulher chega e fala bem assim. Onde é que nós vamos receber adoração? É lá no templo em Jerusalém? Ou é aqui? Os nossos pais dizem que é aqui. Os antepassados e tal. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Em outras palavras, Leia, ela está dizendo para Jesus, na verdade, ninguém sabe a verdade. Olha que mulher inteligente. Se é lá ou se é aqui, uns dizem que é lá, outros dizem que é aqui. Quem é que está com a verdade? Olha que mulher articulada. Aí Jesus diz, não, você está errada. O perdão é lá mesmo, a adoração é lá mesmo. Porque a salvação veio dos judeus. Mas, na verdade, Jesus estava sob controle de toda aquela conversa. Quando ela diz, onde é que Deus vai aceitar a adoração para o judeu é diferente da adoração que a gente tem hoje. A adoração para o judeu significava perdão. Exato. Então, quando eles iriam adorar, na verdade, a adoração era intimamente ligada com o perdão. Quando fala assim, Davi dizia, alegrei-me quando me disseram. Por quê? Porque na casa do Senhor eles iriam encontrar perdão. Então, quando se fala de adoração no Antigo Testamento, quando diz lá, então adorou o Senhor. Não é que ele ficou lá cantando o salmo. Ele ficou lá confessando seus pecados e procurando perdão. Ok. Ela pergunta, em outras palavras, se ela tinha preocupação com a adoração, entendendo que adoração significa perdão,
Ela quer dizer o quê? Você disse que eu estou em pecado e eu estou mesmo e eu não sei como é que eu faço para me livrar disso. Essa é a conversa, Mansueto. Essa é a conversa. Jesus jogou a isca e ela mordeu. Jesus fez ela se confessar e admitir que o sexto não era marido. Se o sexto não era marido, ela estava em pecado. Se ela estava em pecado, qual lógica era a única preocupação dela? Que era? Ela conhecia os profetas, ela falou assim, eu sei que vai vir um Messias e tal. Então, ela é a mulher que conhecia a Torá. Ela conhecia as Escrituras. Ela conhecia tudo de assuntos espirituais. Então, ela tinha um problema. Qual era o problema dela, Vânia? O problema dela era esse aqui, ó. Consciência muito pesada. Eu preciso me livrar disso. Eu só tenho um jeito de me livrar disso. O problema é... Onde? Aqui está a fé cristã. Aí Jesus chega para ela e diz assim, eis que vem a hora e já chegou. A hora em que Deus vai estar procurando os seus que adoram Espírito. Aqui está o nó na cabeça dela. O que é em espírito, em verdade? Aí, lógico, que qualquer líder de louvor, Giovanni está aqui, quem mais quer líder de louvor na igreja aqui? Só tem um cantor aqui hoje? Qualquer líder de louvor vai dizer, irmãos, agora, igual diz a Bíblia, vamos cantar em espírito e em verdade, fecha o seu olho. Não adianta, porque o cara pode estar lá com o olho fechado cantando e pensando, será que o Corinthians virou o jogo? E eu pensando assim, eu espero que tenha levado mais uns 2. Então fechar o olho não significa nada. Olha o palmeirense aí, ó. Às vezes eu torci pelo Fluminense. Mas eu torço pelo Palmeiras, viu? Aí, ela falou assim, não, vai chegar, e já chegou o dia em que os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros adoradores? Não é aquele que canta de olho fechado. Verdadeiro adorador é aquele que está... Quem está arrependido, procura... Quem são os verdadeiros adoradores? É aquele que chora os seus pecados, é aquele que reconhece que está em pecado, é aquele que quer melhorar, é aquele que quer vencer a dificuldade, é aquele que quer vencer... Percebe? Esse é o quê? Verdadeiro adorador. Mas aí Jesus coloca outra questão, ele coloca outro problema para ela. Em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Olha que impressionante. Qual é a base de encontrar perdão? Através? Tem que ter um sacrifício feito pelo sacerdote para que eu encontre esse processo. Aí ela fala assim, deixa eu traduzir esse espírito em verdade, tá? Para vocês. Deixa eu traduzir. Vou traduzir na interpretação, na visão luterana. Jesus falou bem assim, ó, chegou um dia em que você vai encontrar perdão em qualquer lugar. Aí ela diz, mas como que eu vou encontrar perdão em qualquer lugar? Tem que ter um lugar. E Jesus disse, não precisa ter um lugar. Tá, mas se eu encontrar perdão, é porque teve um sacrifício. Como que eu vou encontrar, onde que eu vou levar um animal para sacrificar e quem vai sacrificar esse animal em qualquer lugar? Ele disse, você não vai precisar mais ter animal para sacrificar. Não, mas se eu não encontrar um animal para sacrificar, como eu vou encontrar perdão? Eu vou morrer por você. Exato. Os discípulos nem sabiam quem era Jesus. Eu vou morrer por você. Em outras palavras, isso aqui Jesus disse em espírito. Ou seja, se você tiver arrependido,
verdadeiramente você vai encontrar perdão onde quer que você esteja. Você pode estar andando, você pode estar deitado na sua cama, você pode estar no seu trabalho, você pode estar tomando banho. Se você sentiu que você tem que se livrar dessa culpa, você tem que se livrar desse pecado, você pode falar: Jesus Cristo, creio que tu morreste na cruz e creio que o teu sacrifício foi o suficiente para mim. Isso é o quê? E preste atenção, eu fico arrepiado. Ela foi a primeira pessoa a experimentar essa fala. Quem foi a primeira pessoa que experimentou, que foi um adorador em espírito e em verdade? Foi essa mulher. Impressionante esse texto. Impressionante esse texto. Ela chega na cidade e fala: olha, vocês, encontrei alguém que parece ser quem dizia ser. E ele disse tudo a minha vida. Quando ela falou assim, ela disse tudo sobre a minha vida, em outras palavras, ela diz assim, ó, ele me ajudou a me fazer uma nova criatura. Os caras então trazem ele para cá. E ele ficou 2 dias naquela vila, e aquela vila toda se converteu. E ela precisava ser alguém diferente mesmo para que os outros observassem. Ela foi a primeira missionária samaritana. Aí, ó. Antes dos discípulos. Os caras só fizeram missões, depois desse evento, uns 10 anos depois. Ela foi a primeira missionária. Obrigado, pastor Calixto. Ela foi a primeira missionária porque ela foi a primeira que experimentou ser uma adoradora em espírito e em verdade. Depois disso, cara. Aí, o que está na cabeça do judeu? O que Jesus transformou o culto, Jesus transformou a liturgia. Eu não preciso mais ir para o templo para encontrar perdão. Eu sou o templo onde o perdão flui a vida inteira, o dia todo. Então, quer dizer, a Bíblia nos diz que o nosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo. O que se fazia nos templos? Sacrifício vivo. Romanos 12, a gente estudou muito isso ano passado. Sacrifício vivo, eu sou o templo. E onde que acontece o sacrifício? Dentro de mim, por quê? Porque o Calvário nunca sai de dentro de mim. O Calvário está sempre em mim. Jesus está sempre em mim. Enquanto eu estiver no Calvário, eu tenho perdão. E enquanto eu tenho perdão, eu vivo em espírito e em verdade. É isso, gente. Que maravilha. E o altar é meu coração, e o meu corpo é o templo, e minha vida é Deus. Em outras palavras, quem são os verdadeiros adoradores? É o cristão que vive todos os dias rendido, perdoado, todo dia, todo santo dia. Eu estou sendo perdoado. Eu não preciso ir no templo para encontrar perdão. Eu sou o templo onde o perdão habita. Tem aquela ideia, né? Eu, por exemplo, gosto de orar no monte, já orei muito, sabe? Mas por isso que você teve 7 batismos, meu. Tem uns crentes que assim, ó, pastor, vamos orar no monte. Lá no monte, o cara planta bananeira, pá. Aí na igreja eu fiz uma geladeira. Exatamente. Não, mas será que Deus só está lá no meio do mato, lá no monte, lá que... né? Que acontece as coisas e tal. Bananeira lá dentro da igreja, de oração. Então, mas aí entra a questão do religiosismo, entende? A questão do judeu de eu tenho que ver, tem que tocar no animal, o sacerdote, percebe? Então, como que foi para aquela mulher tão inteligente, pastor Marcos, tão inteligente, que ela pegou na hora o Espírito em verdade? Na hora, Monsenhor. Ela pegou na hora. E ela encontrou o que ela precisava. Com certeza ela casou. Jesus, ali naquela... A Bíblia não diz, mas com certeza ela se casou com aquele homem. Transformação. Nós estávamos falando na aula passada, que a Otília mais a Nayane, nós estávamos conversando aqui no intervalo. O nosso problema não é converter a Cristo. O nosso problema é ser transformado. Fala da água que Jesus falou. Como é que é a explicação da água?
do seu interior fluirão rios de água viva? Beberá dessa água. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Claro, a gente bebe água, mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão. Para o judeu, o que era rios de água viva? Água viva era a palavra que eles usavam para água corrente. Água corrente, na cultura judaica, significava purificação. O que Jesus disse para ela? Quem crê em mim estará sempre purificado. Olha que impressionante. Obrigado, pastor. Olha que impressionante. E interessante que Israel, quando a pessoa vai para o templo, ele precisa passar Purificação. pela purificação, tomar banho lá no... Ele tem que ser batizado. Chama de piscina para depois entrar. Exatamente. A santificação que o Antigo Testamento dizia, como Deus disse assim para José, antes de ir para a batalha, santificar os filhos de Israel. Santificar é tomar banho. Era se limpar. O próprio batismo tem essa ideia de se limpar, de se lavar, de se purificar. Jesus disse para ela, você imagina que turbilhão na cabeça dela, não foi aquela declaração? Quem crê em mim, do seu interior fluirão. Ou seja, do seu interior vai estar sempre uma fonte de... Perdão, purificação. Exatamente. Purificou o interior, significa o quê? Não precisa ficar tomando banho. Não preciso ficar tomando banho. Eu não preciso... E é verdade o que você falou, Calixto, é verdade. Por quê? Porque o judeu, ele tinha 3 cultos por dia. Era a água que todo dia tinha que beber. Gente, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana está cheia de simbolismo e de cultura por detrás que só os dois conheciam. A gente não conhece porque não estamos naquela cultura. Então, aí ele fala... Até hoje, né? O judeu é um povo extremamente higiênico, né? Toda hora lava a mão, lava os pés e tal, e faz orações em cada processo ritualístico, né? Coisa extraordinária. E aí, o que Jesus disse para ela, pegando esse gancho teu, pastor? Essa purificação você só faz uma vez. Você não precisa ficar lavando a mão todo dia. Jesus disse para os discípulos lá naquela ceia, não é? Aquele que ouvir a minha palavra já está purificado, perdoado. Ah, então o Senhor me lava tudo. Pedro, deixa de exagero. Deixa de exagero. Jesus falou que o que contamina não é o que entra, é o que sai. É o que sai. E é o que sai, é o que está dentro do ser humano, na mente. Então Jesus fala assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão purificação, a mente vai ser purificada, as emoções vão ser purificadas, as sensações vão ser purificadas, as ideias serão purificadas. Gente, Jesus falou uma coisa, ele comunicou uma coisa 2000 anos atrás que às vezes a gente não entende hoje, pelo amor de Deus. É uma coisa, eu não preciso, é todo dia, Ele está em mim. Ele está em mim. Essa fonte está sempre jorrando. Eu não preciso ir no culto todo domingo, todo para procurar coisa. Você vai no culto, eu vou no culto toda quarta ou toda quinta e todo domingo, não é porque eu quero me purificar, porque o purificado está junto com os outros. Aí sim, adorando a Deus pelo que Ele já fez. É graça, é graça, é graça. É graça. Às vezes a gente cria assim umas falas bem assim, fulano está vivendo de favor. É uma maneira de humilhar as outras, né? Mas todo mundo vive de favor. A gente vive do favor de Deus. Se alguém um dia te humilhar assim, Jaqueline, e falar assim, Jaqueline, você fica falando, você vive de favor. Você fala, e você também. E você também. E você também. E se não fosse favor, a gente nem estaria aqui nesse mundo, meu. Deus não cobra o ar que a gente recebe. Não cobra. Não cobra. Tá certo, irmãos, para vocês? Deu para entender bem isso aí, Mansueto? Deu para entender bem? Meu sermão de domingo já está pronto. Aí sim! Aí sim! Aí no caso ela ia no poço do horário diferente das outras mulheres, né? No caso, quando ela fosse adorar, ela ia adorar e ela ia no horário diferente também? Não? Com certeza!
Agora, aí tem um detalhe, você falou bem, Romualdo, aí tem um detalhe. Cara, você imagina o que aquela mulher não pensava todo dia quando ela estava sozinha indo para o poço buscar água? Meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu não posso ficar assim. Naquele calor, imagina. Meu Deus, você sabe, quando a gente não está bem dentro da gente, quando a gente tem um pecado, quando a gente tem uma mágoa, ou qualquer outro tipo, natureza de pecado, que a gente sabe que tem que se livrar disso, mas não consegue se livrar disso, por mais que se busque, não consegue. É uma frustração. Ela era uma mulher frustrada. E quando ela pensa que aquele dia ia ser mais um dia, tchan, 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 de repentemente, e o texto de João diz que Jesus tinha que passar por aquele lugar. Não é uma questão geográfica, era por uma pessoa. E veja, olha que impressionante, Jesus Cristo se revelou para ela como Messias. Ela foi a primeira pessoa em tudo a saber que Jesus era o Messias. Ela foi a primeira pessoa a descobrir o que é viver um adorador em espírito e em verdade. Ela foi a primeira a ser evangelista e missionária. E a partir dela, 2000 anos ela continua falando. Percebe? Aquele encontro, foi um encontro eterno. Glória a Deus por isso. Por nós. Então, vamos na mente do judeu do século I, né? Como os seus pecados serão perdoados quando você não tem ninguém oferecendo sacrifício e ninguém intercedendo por você? Como você pode afirmar que essa nova aliança substitui e é superior à antiga aliança feita por meio de Moisés quando ela o deixa sem sumo sacerdote? O cristão respondia, mas nós temos um sumo sacerdote perfeito. Ele ofereceu o sacrifício por nossos pecados. Ele não se limita a um templo terreno, nem tem que se sacrificar anualmente, muito menos diariamente. Ele fez um sacrifício que expia todos os pecados já cometidos. Isso é quão grande o sumo sacerdote e quão grande foi seu sacrifício. Não apenas isso, mas nosso sumo sacerdote está sentado à direita de Deus e intercede continuamente por aqueles de nós que pertencem a Ele. Essa seria a resposta do cristão. E a ideia do autor de Hebreus, do Apolo, é falar para aqueles judeus cristãos que estavam querendo abandonar a fé cristã para voltar para Moisés, vocês vão querer voltar àquilo que já está resolvido, defasado, destituído? Você quer dirigir um Fuca 69 todo arrebentado ou você quer ter uma Ferrari na tua mão? Né? É um retrocesso e não é só um retrocesso religioso ou coisa parecida, é um retrocesso na eternidade. Pensa, que coisa terrível eles estavam fazendo, irmãos. Ok? Essa parte terminou. Entenderam bem isso aí, meus irmãos? Foi bem para vocês aí? Aí no 5.5 diz assim, vamos ler, alguém leia, tá com o microfone especial. Ô Lucas, você trouxe aquele seu microfone humilhante? Ah, já sei, porque o Giovanni está aqui, né? Você não quis humilhar ele. Leia, Giovanni, nessa Hebreus 5.5. Isso, 5.5. Assim também a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Até aí? Procura outro também, que eu já vou falar dele. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lê aqui, Giovanni, esse slide, por favor. Para a maneira de pensar ocidental, as expressões Pai, Filho e Espírito Santo possuem, por um lado, a ideia de fonte, de ser e superioridade, e, por outro lado, subordinação e dependência. Porém, em linguagem teológica, usa-se no sentido semítico ou oriental de identidade de natureza. É, sem dúvida, a consciência semítica que está por detrás da fraseologia das Escrituras. Preste atenção nesse texto. E sempre que as Escrituras chamam a Cristo, Filho de Deus, afirmam a sua divindade verdadeira e própria. Isso aqui é importante. A nossa mente é ocidental. Na mente ocidental,
nós temos uma hierarquia familiar. Pai, não, no sentido de família. Pai, mãe e filhos. Então, nós temos na mente ocidental o conceito de família. Que está certo. No semitismo, no orientalismo, é completamente diferente. Mesmo que os filhos obedecem os pais, e mesmo que a esposa obedece o marido, mas existe uma outra ideia quando fala pai, filho e Espírito Santo, no seu sentido semítico, não é hierarquia. Aqui é hierarquia. Aqui é família. Deus é uma família. Aqui é uma família que tem igualdade. Quando fala que Jesus é o filho, não é filho no sentido de subordinação. É filho no sentido que ele e o pai são o mesmo. Que também tem esse sentido semítico. Por mais que no oriental você tem pai, mãe e filhos, mas quando fala assim, fulano, filho de ciclano, ele está querendo dizer que eles são coiguais. Obrigado. A ideia é coiguais. Por que Jesus causou escândalo com os mestres judeus quando ele disse que ele chamava filho de Deus? Por que eles acharam escândalo? Porque ele estava se colocando como o próprio Deus. Agora, se é na cultura ocidental, ô Mansueto, se ele falasse assim, eu sou filho de Deus, ele disse, eu também sou. Não é esse sentido. Todo mundo é. Eu falei, ele é filho de Deus. Então quer dizer que o pai mandava nele. Não, essa é a nossa ideia. Mas na ideia semítica, não. Fulano, filho de ciclano. Fulano é coigual. Então, quando Deus fala que Jesus é filho, ele não está dizendo ele é meu subordinado. Ele está dizendo o quê? Eu estou nele e ele está em mim. Não tem diferença. Eu sou. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, essa expressão, tu és meu filho, hoje eu te gerei, mas então Jesus foi gerado? Não, ele foi gerado na sua humanidade. Mas Jesus, o ser dele, segunda pessoa da Trindade, é eterno. Ele tem uma pré-existência. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a ideia, tu és meu filho, quando Deus disse, e olha, isso aqui para nós, Otília, é legal, mas para o judeu é fascinante. Quando Deus disse, tu és meu filho, o que a gente imagina? Poxa, Jesus foi obediente ao Pai, né? Quando Deus declara meu filho, ele está dizendo o quê? Meu igual. Sou eu e você. Tem Sim. uma diferença também entre criar e gerar. E gerar, exatamente. Criar dá uma forma. Porque até Jesus, naquele diálogo com os discípulos, né, ele fala assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Eu e o Pai Somos um. Exatamente. E a gente discutiu muito isso em Trindade, a gente estudou Trindade, né? Foi muito especial aquele curso sobre Trindade. Então aí você vê, é muito... Quando você vê Jesus, pegando aí o que o Calixto está dizendo, quando você vê Jesus declarando, eu e o Pai somos um, é a mesma fala de Deus dizendo, meu filho, é a mesma fala. Não tem como separar. No sentido de que estou à direita do Pai. Então, a direita e a esquerda é a mesma, é igualdade. Igualdade. Que esquerda ou direita é maior? Exato. Na cultura judaica, quem está à direita é maior. Não, mas aí a ideia de que ele sentou-se à direita é a ideia de que ele está reinando também junto.
E direita também, na antiguidade, tem uma totalmente diferente do mundo ocidental, né? Tem a ideia do right hand, que é a mão direita. Seria, por exemplo, o rei é o governante supremo. E a destra, ou right hand, a mão direita, é o primeiro-ministro, é o representante em honra do próprio rei e do seu governo. E lógico que essa é uma linguagem humana, para a gente entender o que de fato tem que a gente não sabe. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus reina e o universo Deus deu aos pés de Jesus. Então, essa é uma fala humana, para a gente ter noção. Somente isso. Fala. É o pedido daquela mulher para o filho ficar... A direita, a esquerda? Cara, aquilo lá. Meu Deus, é quase que Jesus disse assim, eu já estou há quase 3 anos com vocês, vocês não entenderam nada. Não você vê, claro que Jesus não é pego de surpresa, mas ele se entristece com certas declarações, rapaz. Eu estou há tanto tempo com vocês não entenderam nada. Não, e os caras é tão covardes que pediram para a mãe, né? Mãe, vai lá. Vai lá, mãe. E você não vai negar. A mãe tá falando. A mãe da mãe, vai lá, mãe, vai lá. Os dois eram filhinhos de mamãe. Vai lá, mãe, fala lá, busca a língua lá. Aí Jesus chega e fala assim, você tá pronto para passar que eu, né? Eu tô. Bebendo cálice? Não, vocês não estão, não. Então veja, não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, e o texto está dizendo, que ele reina soberanamente sobre todo o universo. E quando uma voz sai do trono celestial, o universo para ouvir e obedecer. Meu filho, é eu mesmo, é isso que Deus Pai está dizendo, né? Porque Deus, pessoal, só para... Deus não é uma pessoa, Deus é um título. Deus é um título. É um título que a própria Trindade se deu. É um título que Pai, Filho e Espírito Santo, como é que nós vamos chamá-los? Chame a gente de Deus. Então Deus é um título. Em cada cultura tem um nome diferente. Se você for olhar, meu Deus, eu tenho... Espanhol, inglês. Tudo... Porque lembra lá, quem foi que chamou a Trindade de Deus? Vou falar isso um pouquinho hoje à noite na tua igreja. Quem foi que chamou a Trindade de Deus? Moisés. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí, Moisés fala, lembra o enigma de Moisés? Moisés tem aquela experiência na sarça ardente. Lucas, pastor da nova geração. Ele escuta várias vozes. Por isso que ele usa a palavra... Porque Elohim é plural, né? Ele não sabe discernir quantas vozes que falam com ele. É como se ele falasse assim, ok, eu vou escrever. Mas como é que eu chamo vocês? Eu estou escutando um monte de vozes. Aí a Trindade diz, chame a gente de Deus. Escreve aí, no princípio criou Deus. É o que basta para a humanidade saber. Com o passar dos séculos e dos milênios, a Trindade foi se revelando, até que se revelou em Jesus Cristo. E quem foi o sujeito? A gente vai e volta, fala dele. E quem foi o sujeito que descobriu o que Moisés não sabia? Foi João Batista. Ok, os discípulos já sabiam. Bom, a gente conhece 2 que fazem parte do Elohim. O Pai e o Filho. Será que tem mais? Tem. O João Batista foi quem descobriu.
Quem que desceu sobre eles? Uma pomba, que era quem? O Espírito Santo. Ah, pronto, agora a gente sabe. Quantos Elohim Moisés? Quantas vozes que Moisés escutou e não soube discernir? 3 vozes. Aí Jesus chega e aí ele fala, esse é meu filho. Ou seja, eu e ele somos um. É isso que Deus está falando. Perguntas, comentários? Raquel, está aí bem? Compreende? Muito bem? Continuando. A expressão filho aplica-se a Cristo, não apenas como um título oficial em ligação com a obra de redenção, nem por causa da sua encarnação ou nascimento sobrenatural, nem ainda por causa da sua ressurreição, embora em respeito a estas ele seja proeminentemente o Filho de Deus, mas fundamentalmente para designar uma relação trinitariana inerente. É Deus se comunicando que o Elohim, esse mistério de Moisés, está sendo revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele apresenta a terceira pessoa que estava em forma de pomba. Ele vai chamar de quê? Consolador. Eu vou enviar outro paráclito, traduzido consolador. No grego, alon. Alon, no grego, é uma coisa impressionante, que está traduzido para outro. Quando ele diz lá outro consolador, ele está lá escrito alon paracletos, ou seja, alon é outro, mas as forças assim, é outro, mais do mesmo. É como você tem aqui, um exemplo, não é igual, mas é como se fosse, né? Vamos dizer, então, eu tenho esse controle e outro controle. Então, você pode ver que esse é um formato e esse é outro. Então, é outro mesmo. Mas alon no grego é ter 2 controles iguais. É outro, mas é igual. No grego, alon, que Jesus diz. Aí Jesus apresenta a terceira pessoa para todo mundo e todo mundo descobre quem é. Ok, meus irmãos? Continuando. Por exemplo, em Hebreus 1, 5 a 8, o autor apresenta a superioridade de Cristo como pessoa divina. Sendo divino, ou seja, sendo Deus, a expressa imagem do Deus invisível. Ele é chamado Filho de Deus, o que significa exatamente o mesmo. Veio ao mundo como filho e como tal existe desde a eternidade. Sendo o Filho, aquele por quem os mundos foram criados, nós falamos disso na primeira aula, que Jesus criou, né, o mundo físico e espiritual, e o herdeiro de todas as coisas. O mesmo autor declara que ele é Deus e que reina num trono eterno. Jesus só é chamado filho na encarnação. No Antigo Testamento ele não é chamado filho. Só é chamado filho na encarnação. Esse teólogo do século XIX, Benjamin Warfield, ele tem uma declaração interessante. Olha a barba dele. Ô Calixto, olha a barba dele lá, Calixto. Olha lá. Quem vai ler esse slide para nós? Quem quer ler aqui dessa turma aqui? Leia lá, por favor. Vamos ver o que ele disse ali sobre isso, essa questão. Voz de Cid Moreira. Cid Morangueiro. O que significa por detrás da concepção de filiação em linguagem bíblica é simplesmente semelhança. Tudo quanto o Pai é, o Filho é. Igualmente, a aplicação enfática do tempo filho a uma das pessoas trinitárias, por isso, afirma antes a sua igualdade com o Pai do que a sua subordinação ao Pai. João 17, 4 e 5. E se houver qualquer implicação de derivação nele, essa parece estar muito distante. E mesmo uma frase tal como Filho unigênito de Deus, João 18, pode não conter qualquer implicação de derivação, mas apenas de consubstancialidade absolutamente única, como também uma frase como primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Pode não significar principal
principiar a existência, mas meramente declarar prioridade de existência. Alguém lê João 17, 4 e 5? Eu acho esse texto muito importante. Daiane, você pode ler para nós? Dá ali para Daiane o microfone, Calixto, faz favor. 17, João 17. Esse João 17, 4 e 5, ele tem uma afirmação do Cristo. E, gente, o que o Cristo afirmou, eu não posso desafirmar. Deixa eu contar uma história para vocês. Teve um teólogo, Mansueto, do século XVIII, chamado John Duncan, um escocês. John Duncan, ele disse o seguinte. O que foi? Esse sobrenome do dono da Yellowstone. É Dutton. É verdade. É Dutton, eu vi aquela série lá, 1883, aquela série é muito boa. Isso, exatamente. Você assistiu lá o 1883? Confundi. Rapaz, só um parênteses aqui, que é muito boa aquela série. Mas você vê o que a religião faz, aquela cunhada dele, extremamente religiosa, não é? Julgava todo mundo, aquela coisa toda, tal. Terrível aquela mulher. Fez muito mal para o evangelho aquela mulher, né? Aí fala dos peregrinos, né, que vieram da Holanda. Sim, não, é aquele 1883 na Netflix. Muito interessante. É lá o Dutton, não é o Duncan. Falar nisso, eu assisti a série do Davi que você falou. Assisti tudo. O John Duncan diz o seguinte, olha a pérola do John Duncan. O C.S. Lewis reportou essa mesma fala do John Duncan. Ele diz o seguinte, presta atenção, você nunca vai esquecer. Ele disse aqui, Jesus, ele era uma figura interessante. Não havia neutralidade em Jesus Cristo. Tudo que ele falou, nenhum ser humano comum falaria. De tudo que ele disse de si, nós só temos 3 opções, e não tem como negar uma delas. Ou ele era mentiroso, o maior de todos, ou ele era louco, o pior de todos, ou ele era quem dizia ser. Aí você pensa, o que Jesus disse assim que nenhum ser humano falaria? Por exemplo, aquele que quer me seguir, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Qual ser humano fala isso? Ou ele é doido, ou ele é mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Céus e terra passarão, minha palavra não passará. Ou ele é doido, ou ele é mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Pega qualquer fala dele, qualquer fala de Jesus, pega aí. Um ser humano não falaria aquilo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele era quem dizia ser. Pega qualquer fala dele. Qualquer fala dele. Nos últimos tempos, muitos virão dizendo que sou eu. Pô! Já pensou, Monseto? Você chega e vai lá bem assim. Pessoal, eu quero fazer uma declaração para vocês. Quando o mundo tiver para acabar, antes do mundo acabar, muita gente vai chegar e vai dizer, eu sou o Mansueto, hein? Ou você é doido, mentiroso, ou você é quem você está dizendo ser. Pega a fala de Jesus. Nenhum ser humano comum falaria o que ele falou. Aí o John Duncan vai dizer, ele era mentiroso? Não, ele não era mentiroso. Ele era louco? De jeito nenhum. Milhões seguem ele, bilhões seguem ele. Só sobrou uma alternativa. Ele era quem dizia ser. Maravilhoso esse pensamento do John Duncan. Maravilhoso. Então só sobra uma alternativa. Ele era quem dizia ser. Em inglês, são os 3 L's. Lord, Lunatic, Liar, Lunatic ou Lord. Os 3 L's. Jesus era um dos 3. Aí o John Duncan, na pregação, o escocês, fantástico teólogo, fantástico. Ele dizia, faça você essa prova e você vai chegar à conclusão que ele era quem dizia ser, Senhor. Maravilhoso. O que diz lá o João? João 17, 4. Olha 5. que impressionante esse texto.
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Preste atenção. Primeiro, Deus glorifica alguém? Não. Quem é que é glorificado como Deus? Só quem é Deus. Não foi isso que ele falou aí, Daiane? Você não leu? Glorifico com a mesma glória que eu tinha junto de ti. E aí vai uma coisa impressionante, Jaque. A Bíblia fala, tempos perdidos na memória. A Bíblia diz, a minha glória eu não dou a ninguém. Mas se ele está dando glória para outro, esse outro, só pode ser ele mesmo. Que coisa preciosa. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são coiguais, são a mesma pessoa. E os três juntos formam um ser que nós chamamos Deus. Estou entendendo? Está entendendo, Vânia? Está entendendo, Mansueto? Está entendendo, o Lé? Outra palavrinha também, além de coiguais, Está quase saindo, viu, pessoal? os pais da igreja falavam, é consubstancial. Consubstancial, homousios no grego, homousios. E vai uma outra palavra linda que você chora quando você escuta. Essa palavra o Giovanni chora quando ele escuta. Pericorese. Eu já preguei um monte de vezes sobre isso que eu aprendi contigo. Glória a Deus. Lindo. Lembro dessa aula. Você A lembra? gente vai falar sobre relacionamento e tal. Pericorese para Traz a Trindade como referência. como referência. Pericorese, para quem não assistiu aquela aula que nós falamos sobre a Trindade, a pericorese é uma palavra em grego, né? Que peri é circundar, core é de dança, por isso que fala coreografia, core é dança, e ese dá o sentido de que é uma dança em roda. Quem cunhou essa palavra? No século VIII, João Damasceno, mas antes dele, o Agostinho tinha falado alguma coisa, mas o João Damasceno no século VIII foi assim que trabalhou a palavra pericorese de uma maneira mais profunda, porque o João Damasceno, ele estava orando a Deus muitos dias, porque, Daiane, ele queria entender a Trindade. Ele queria entender a Trindade. E um dia, quando ele estava andando na estrada, ele viu, na cidade, na vila dele lá, ele viu crianças brincando de roda, dançando. E aí ele teve aquele feeling, né, aquele insight. Isso é a Trindade. É todos unidos, dançando em volta, mas sem separar as mãos. É uma epifania. Aí, esse termo pericorese ficou mais palatável, vamos dizer assim, para a gente entender. Então, Deus é uma família, é um título. E Jesus Cristo é um membro dessa família. Verificamos assim que a ideia divina e original de paternidade e de filiação é a identidade da natureza e não subordinação. Na divindade, isso significa, claro, uma relação puramente espiritual e está de acordo com a transcendência de Deus. Na esfera da ação humana finita, em que o homem é apenas uma cópia tênue e imperfeita de Deus, as ideias de paternidade e de filiação, além de implicarem a identidade, implicam igualmente as ideias de origem e subordinação, assim como uma natureza material que é dada mediante o sexo. Mais ou menos assim. A expressão pai e filho não são de modo algum fáceis para exprimir a relação plena que existe entre a primeira e a segunda pessoas da Trindade. São, no entanto, as melhores que temos. São as usadas nas Escrituras e, além de exprimirem a ideia de identidade de natureza, são recíprocas, exprimindo as ideias de amor, afeição, confiança, honra, unidade e harmonia. Ideias de carinho e de preciosidade. Você lembra os textos impressionantes como que Jesus fala do Pai com um amor, um carinho. O Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Né? A comida do meu Pai é a minha comida.
O meu pai me ama e eu amo o pai, o meu pai me honra. Você imagina que a ideia é precioso isso. Essa relação, assim, Jesus Cristo em carne, ele tem o pai como herói. Meu pai é tudo, meu pai pode tudo, meu pai, ninguém bate no meu pai. Não é essa ideia que a gente tem a gente é criança, né? É assim, é como se a mente de Jesus Cristo fosse uma mente de um infante, que ele está olhando para o pai e está dizendo, uau, meu pai é tudo, o meu pai trabalha, eu também trabalho, a comida do meu pai é a minha comida, eu estou aqui para fazer a vontade do pai, o pai é tudo para mim, eu amo o pai, eu vou morrer porque o pai me mandou. Isso é impressionante. E que nós devemos ter o mesmo tipo de relação com o Senhor. Essa lealdade, essa unidade, essa harmonia. E mais, lá o texto que Daniel leu em João 17, lá no versículo 24, Jesus vai aprofundando a conversa e vai dizendo na oração assim, e oro para que eles sejam um como tu és em mim, e eu neles e eles em nós. Isso é comunhão. Comunhão é uma habitação. É uma habitação. Porque em Jesus Cristo nós somos convidados a participar da Trindade nesse vínculo de família, É maravilhoso quando a gente para estudar bem as Escrituras. Alguém quer alguma pergunta, algum comentário? Esteja à vontade. A bispa hoje está sossegada, bispa? Ali no verso, vamos terminar isso aqui antes que o Giovanni entre com pão e café na mão? Tudo é você, né? Ali no verso 7 a 9, diz assim o texto. Mansueto, você pode ler para nós ali? O Hebreus 5, 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Não, perdão, Hebreus. Eu não falei a referência? Ah, é verdade, desculpa. Sim, foi mal. Eu falei, Não, é que eu estava... ele estava no João ali, ele estava se deliciando ali no... Mas o camarada, quando tem uma Bíblia virtual, só apertar um dedinho ali. Mas, Silvio, é gostoso papirar, não é? Eu gosto de papirar. Vamos abrir a Bíblia em João 10. Hebreus 5, 7, né? Isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Okay? Isso. Pode terminar? Essa fala aqui, Leia, causa algum questionamento. Essa palavra aperfeiçoado e tendo sido aperfeiçoado, quando é que Jesus alguma vez poderia ou deveria ser aperfeiçoado? Essa palavra fica meio deslocada. Vamos lá. O verbo teleion, que está ali, dá lugar ao adjetivo teleios, que certamente pode traduzir-se por perfeito, sempre que lembremos o que o grego pensava desta perfeição. Para o grego, algo era teleios, se levava perfeitamente a cabo o propósito para o qual tinha sido feito e destinado. Quando usava o termo, não pensava numa perfeição moral, mas apenas em termos de função. Por exemplo, essa cadeira, eu gosto muito de usar exemplo de cadeira. Essa cadeira foi fabricada com que objetivo? Ela foi feita para servir de descanso, para servir de apoio, para sustentar o corpo humano. Ok, essa cadeira está conseguindo? Então, no grego, como é que a gente diz? Teleios. Essa cadeira está cumprindo o objetivo que ela foi criada, que ela foi feita. Ela foi feita para quê? Para a pessoa sentar, descansar, ter um apoio. Então, isso é o quê? Mas se ela ficar zengo-zengo, se ela não está aguentando bem meu peso, ela não é teleios. Então ela tem que
passar por um processo de aperfeiçoamento. Então, quando a Bíblia diz ali que Jesus foi aperfeiçoado, não é no sentido de perfeição moral. Joga isso fora. Não tem nada a ver com Jesus. Não mais, Giovanni. Não é nesse sentido. Nesse sentido nunca Deus foi um ser humano. Isso! De estar no mundo, de ser tentado, etc, etc. Vamos dar uma saidinha, depois a gente continua?